Jesus se assenta com pecadores. E glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você somos pecadores. E mesmo com os nossos pecados, nós não somos excluídos da mesa de Jesus. O versículo 15, Marcos capítulo 2, versículo 15, diz assim: estando Jesus à mesa, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com ele e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. A casa de Levi era uma casa de um publicano. As amizades de Levi eram do círculo dos coletores de impostos. Gente corrupta anda com gente corrupta. Jesus se assenta ali com os pecadores, come com eles. Na cultura judaica, sentar-se à mesa com alguém demonstrava um relacionamento próximo e acolhedor. Jesus se senta com pecadores, desafiando o padrão religioso da época. Lembra que eu falei no começo que Jesus, ele sempre desafiou os padrões? Os fariseus, quando viram aquilo, questionaram a atitude de Jesus. Porque eles acreditavam que, se Jesus era de fato um verdadeiro mestre da lei, ele jamais se misturaria com pecadores. Mas essa refeição à mesa com os pecadores, ela simboliza a missão de Cristo aqui na terra. Restaurar aqueles que foram excluídos, aqueles que foram marginalizados, e trazer a reconciliação entre Deus e os pecadores. Mas quem são os pecadores que precisam dessa reconciliação? Todos nós. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Fomos destituídos da glória de Deus. Então, a atitude de Jesus, aqui nesse texto, revela que a graça de Deus não é exclusiva para um grupo seleto de pessoas. A graça de Deus não é exclusiva. Ela é uma oferta para todos aqueles que reconhecem a sua necessidade de perdão. Todas as pessoas que reconhecem que são pecadores e que se dispõem a se arrepender dos seus pecados, são convidadas a se assentar com Cristo. A mesa da comunhão está aberta para todos. Assim como Jesus se assentou com pecadores, ele nos convida hoje a nos aproximarmos dele, sem medo, sem vergonha. E a igreja, ela deveria ser um reflexo dessa graça, acolhendo aqueles que precisam ser restaurados. Só que muitas vezes a igreja se tornou o contrário. A igreja afasta o pecador. Ela não acolhe o pecador. Eu não estou dizendo para a igreja concordar com o pecado, mas ela deveria acolher o pecador. Porque é isso que Jesus fazia. E os pecadores precisam de Cristo, precisam de Jesus. Jesus, no versículo 17, ele se declara um médico. O médico para aqueles que estão doentes. Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos,
mas pecadores. O que Jesus estava dizendo aqui, ele é o médico que veio para curar aqueles que estão espiritualmente enfermos. Os fariseus, cegos pela sua autossuficiência, não reconheciam a sua necessidade de salvação. Eles entendiam que, por serem cumpridores da lei, eles não precisavam da graça de Deus. Por outro lado, os pecadores, ao perceberem a sua condição, estavam prontos para receber a graça de Deus. Existem dois tipos de pecadores: aqueles que reconhecem o seu pecado e aqueles que são orgulhosos demais para reconhecê-lo. Dois tipos de pecadores: aqueles que reconhecem o seu pecado e aqueles que são orgulhosos demais para reconhecê-lo. Em qual desses dois tipos você se enquadra, você se encaixa? Essa resposta de Jesus desmonta a hipocrisia religiosa e enfatiza a necessidade de reconhecer a nossa condição espiritual. Os fariseus confiavam na sua própria justiça, enquanto os pecadores entendiam a necessidade de um Salvador. Jesus, então, como esse médico celestial, oferece a cura definitiva. E aqui eu não estou falando da cura das enfermidades, mas ele oferece a redenção dos pecados. O pior problema da humanidade não é a morte física, não são as enfermidades às quais nós estamos sujeitos, mas o maior problema da humanidade é o pecado. E Jesus nos oferece a redenção dos pecados. Nós precisamos considerar que sem Cristo nós estamos doentes, espiritualmente falando. Somente quando nós admitimos a nossa necessidade de cura e de perdão é que nós podemos experimentar a transformação que Ele nos oferece. Amém? Então essa era a palavra que eu queria ministrar ao seu coração. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.